irmãos, paz a todos. Vamos nós para mais um vídeo para esse nosso canal, humilde canal. Eu de Felipe aqui falando. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17, em certo momento, Paulo ele se encontra em Atenas para esperar dois de seus companheiros de obra para seguirem viagem. E Paulo se encontra ali revoltado, irmãos, com uma situação, com a idolatria que o alto número de deuses ali predominante naquele lugar. E depois de muitas discussões, Paulo é levado a pregar e ele aponta no meio do panteão de deuses, de altares, ele encontra um deus, um altar chamado, dito, ao Deus desconhecido. Interessante que, até então, qual é a origem? Quem é esse Deus desconhecido que apareceu? Pois bem, vamos para a história. 600 anos antes de Cristo, teve uma situação terrível em Atenas, quando muitos de seus moradores ali viveram uma catástrofe terrível, epidemias, pragas, muitas mortes, e seus moradores então, resumindo a história, começaram a cultuar seus deuses, fazer seus sacrifícios e nada de resposta. Em meio a toda esta situação calamitosa, eles vão para uma ilha em Creta para buscar um profeta ali, de nome Epimenides. Guarde esse nome, Epimenides, que era um profeta monoteísta, que adorava um Deus só, e que talvez ele resolveria, este Deus, a situação. E a história diz que ele vai, observa a situação, fica então confuso, assustado com a situação e pede àqueles que o levaram ali que ele queria um rebanho de cabras e ele queria um lugar e que material e que pedreiros fizessem um altar. Interessante que eles perguntam, mas qual é o nome do Deus? E ele simplesmente diz, ao Deus desconhecido, porque ele não me falou o nome. E o interessante desta história é que ele diz assim, nós vamos deixar as cabras sem alimentação. E no outro dia, o meu Deus, que eu sirvo, vai escolher as cabras que estão ali. Ou seja, as cabras que comessem seriam levadas, as que não comessem seriam de lado. E não foi outra. O Deus que Epimenides adorava, o Deus desconhecido, foi lá e escolheu as ovelhas que ele queria. O sacrifício foi feito e houve-se um milagre em Atenas. Observando que nenhum deus de Atenas pode fazer nada. E o panteão de deuses gregos, a mitologia grega traz muitos deuses, até principais deuses do Olimpo, são muitos. E o deus de Epimenides ali fez um milagre. Interessante que, ao passar do tempo, os gregos, os atenienses, na sua idolatria, esqueceram o Deus desconhecido, agnóstico tel, que é em grego, e voltaram a venerar seus deuses. E, em certo momento, dois anciões foram ao altar do Deus desconhecido, que estava deixado de lado, e pediram para reformar. Muito tempo depois, resumindo a história, nós sim encontramos no livro de Atos, capítulo 17. Olha que interessante, irmãos. Paulo vai usar o altar do Deus desconhecido para dizer que é este Deus que ele estava pregando. O interessante é que parece que o Criador ele fez de tudo para manter aquilo ali, para que um dia Paulo fosse pregado. Olha como o tempo perde a sua força, irmãos. Quando o tempo perde o seu significado. Olha que algo de 600 anos antes de Cristo, ao momento em que Paulo está ali pregando, é muito tempo o que passa. Irmãos, é interessante notarmos que Deus habita, Deus tem
a sua morada na eternidade. Um ser poderoso como Deus, ele está na eternidade. Fora da eternidade, a eternidade não tem tempo, irmãos, mas abaixo da eternidade entra o tempo, que pode ser contado pela rotação da Terra, noite, dia, como também passado, presente e futuro. Fora dizer que a Terra tem o seu modo de contar o tempo e cada planeta do sistema solar ou do universo tem outro modo de contar o tempo, a ponto que não é igual. O tempo, ele é, digamos, multifacetado, ele é diferente, mas é tão tremendo que Deus não vê essas mudanças de tempo. Quando a gente olha para nós, nós fomos um bebê, a gente já foi um bebê, viramos uma criança, um adolescente, um jovem, e daqui a pouco se tornaremos senhores de idade e logo partiremos. Tudo isto está dentro do contexto de tempo. Mas isso não influencia no mover de Deus. O tempo para Deus não tem significado algum. Percebam que tudo foi preparado para aquele momento. E logo entendemos que o tempo não tem significado. Interessante também é quando Deus ele chega para Acais e fala que vai dar um sinal a Acais. E fala, olha, a marca do sinal é a Virgem concederá. Aí eu fico vendo que 700 anos depois, aproximadamente, a Virgem concebe o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo a gente percebe que a casa não durou 700 anos, mas é um sinal dado para quem estava lendo. Olha que tremendo, para quem estava lendo. E essa palavra se cumpre 700 anos depois. Logo também, Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, adentro, ele fala de Ciro. Mas quem é Ciro? Talvez o profeta, no seu espiritual, ele escreve, mas não sabe quem é Ciro. Porque aproximadamente 200 anos na frente, Ciro é o libertador que vai libertar Israel, na qual Neemias e Esdras traz o povo e faz ali uma revolução poderosa. Neemias trazendo o povo e Esdras trazendo alguns sacerdotes e outros. Que tremendo é este contexto. Aí você entra, mas e passado, presente e futuro? Simples. Deus, ele trabalha de uma forma especial. Quer entender uma coisa? O passado geral ou coletivo, ele não volta. Mas o nosso passado está dentro de nós. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estou falando de passado. O passado não conta. Eis que nova faço todas as coisas. Do passado não importa. É um passado coletivo e o nosso próprio passado, Deus falando que já perdoou. Mas o passado fica. Aí, certa feita, Jesus, ele encontra Natanael. Faz ali a sua saudação, muito humilde. E Natanael fica ali naquela e ele fala que viu Natanael debaixo de uma figueira. O interessante desse texto é que, historicamente falando, quando Herodes vai matar os meninos em Israel, dentro do contexto, João Batista está no deserto, Jesus está no Egito e Natanael foi escondido debaixo de uma figueira. Olha a questão de tempo. Jesus vai lá no passado trazer algo do passado de Natanael, a ponto que Natanael ali reconhece o lado, a questão divina, a questão de revelação de Messias de Jesus. Olha que interessante. Foi que Jesus trouxe ali uma questão do passado. Não que ele poderia trazer o passado coletivo, mas ele trouxe uma questão pessoal, demonstrando conhecimento. Deus trabalha também. E para Deus, passado, presente e futuro é a mesma coisa. O interessante é que quando você pega o livro do Apocalipse é o livro da revelação. Ele pode ser interpretado de várias formas, irmãos. Há gente que acha que tudo já aconteceu, há outros que acreditam que está acontecendo, outros acreditam que parte aconteceu, mas eu acredito que a maioria das coisas que estão ali irão acontecer no futuro. Está entendendo? Deus pegou João,
e revelou a ele coisas do futuro. Irmãos, o tempo para Deus não significa nada. E quando a gente fala disso, eu não posso deixar de mencionar aqui Caleb. Caleb vai ver a terra com Josué, vê a terra, tem fé no seu coração e vai dar relatório ao povo, junto com os 12, com os outros 10 que foram, enquanto a maioria está botando empecilho, está engrandecendo os gigantes que viram. Caleb e Josué dão notícias boas, botando Deus na frente. Não é verdade? Mas há uma promessa sobre Caleb. Caleb vai embora. Irmãos, 45 anos depois, Caleb volta. Caleb volta já idoso. E diz que tem a mesma força para conquistar que ele tinha quando tinha 45 anos. Olha como o tempo não significa nada. Irmãos, é muito tremendo o que Caleb conquista, irmãos. Tem a sua terra. Quer ver Deus tratando mais um pouco nesta questão de passado pessoal? É quando Deus fala através do profeta Davi assim, ó, eu te escolhi de trás das malhadas e te coloquei para ser rei. Cara, isso é muito forte, é Deus tratando com alguém, um ser humano, segundo o coração de Deus, mas um ser humano chamado Davi. Deus está falando assim, eu tirei você da humilhação, eu tirei você da vergonha. Davi tem pejorativas negativas na sua vida. O fato de ser ruivo, tem o aspecto filho mais novo, mas Deus está falando assim, olha, eu tirei tudo isso, eu apaguei tudo isso porque eu peguei você. Quando eu deveria pegar o primogênito, eu peguei você e fiz de você um rei. Irmãos, Deus, ele tem o tempo na palma de suas mãos. A ponto que Deus te diz como começou e já está te falando como vai terminar. Tempo pode influenciar a gente. Nós somos influenciados pelo tempo. Pelas marcas, cabelos brancos, rugas e outras coisas, mas Deus não está, irmão. A dimensão, ou o céu é eterno. Deus é o mesmo, o texto diz, ele não muda. E cria situações, irmãos, dentro desta esfera de tempo. E eu vou dizer que o tempo é uma ilusão. Ele cria condições tremendas dentro do tempo. Promessas, coisas que ele disse 600 e quase 1000 anos depois aconteceram, 700. Irmãos, eu quero dizer para você que Deus é tremendo. Deus é tremendo. Guarde isso. Mesmo talvez eu não sabendo me expressar muito bem. Deus está no controle de tudo e ele é tremendo. E o tempo para Deus não significa nada. Deus está atuando do começo ao fim. Que este vídeo possa trazer na sua mente algo interessante para você entender o quão grande e poderoso Deus é. Deus te abençoe. Fica conosco, dá um like aí, dá uma comentada e nos apoia nesse trabalho aí.